Pai de infinita bondade e misericórdia, queremos de todo o coração aproveitar o máximo dessa reunião. Queremos aprender, porque em tudo o que existe nessa existência nos possibilita o crescer, que nos dará a possibilidade de chegarmos a Ti o mais rápido possível. Mesmo que este rápido seja lento, ainda assim, é como nós conseguiremos apreender tudo o que chega a nós. Levamos ao Senhor o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa vontade sincera de agirmos segundo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E temos a certeza de que no momento certo, ante a sua misericórdia divina, chegaremos ao nosso destino traçado por ti, para cada filho seu, neste grande universo. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, fortalecendo e dando-nos todas as respostas que necessitamos para compreender esta vida material, bem como vida espiritual. Assim seja. Boa noite a todos, que bom vê-los aqui e espero que aquilo que colocamos na oração esteja refletindo em seus corações. Vamos hoje falar sobre um tema que eu acho bastante interessante, que é sobre o coma e a morte cerebral, baseada, né, naquilo que nós hoje compreendemos como verdades espirituais. Antes de ah, qualquer indicação, né, daquilo que nós falaremos deste tema, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: apesar de espíritas, algum de vocês já temeu falar de morte? Já temeu enfrentar este momento? Acha que este tema é um pouco macabro? Algum de vocês acredita nisso? Se vocês hoje já conseguem compreender que a morte ela faz parte da vida, se vocês hoje conseguem compreender que ela é só mais uma etapa no nosso processo evolutivo, teremos muita vontade de compreender um pouquinho sobre estes dois temas. Por quê? Porque, da mesma forma que hoje nós enfrentamos inúmeras experiências que nos trazem aprendizados, que nos fazem, às vezes, querer evitá-las, tais experiências, e muitas vezes nós nos sentimos até injustiçados ou não merecedores de vivenciarmos algumas dessas experiências. Quando nós falamos sobre coma e morte cerebral, nós também estaremos falando sobre essas mesmas reações que poderíamos ter
frente a essas mesmas experiências. Se nós olharmos bem e pensarmos o que seria o coma e o que seria a morte cerebral, para os leigos, poderia-se dizer que seria quase a mesma coisa, o que não é verdade. Quando nós estamos falando sobre o coma, nós estamos falando sobre uma circunstância em que aquele ser que está acometido do coma, ele ainda se encontra vivo, mas que ele não está reagindo da forma que deveria, enquanto vivo, às, às, aos efeitos trazidos ao seu corpo físico. Então, por exemplo, quem está em coma está naquilo que a gente chamaria de um sono tão profundo que ele não acorda, ele não reage como reagiria uma pessoa que estaria dormindo. Já a morte cerebral, como o próprio nome já diz, ou morte encefálica, como o próprio nome já diz, é quando a gente já está desencarnado, mas que o que provocou o nosso desencarne foi a inoperância do nosso cérebro. E todos sabem, né, mais do que nunca, que a partir do momento que o nosso cérebro não consegue mais comandar o nosso corpo físico nas mínimas coisas que trariam para nós uma mínima sobrevivência, nós estaríamos mortos, ok? Hoje em dia, para que nós possamos ter a certeza de uma morte cerebral, existe protocolos, né, do sistema de saúde em que os médicos eles farão inúmeros testes para se verificar se a pessoa ela está efetivamente com essa morte encefálica. Por quê? Porque, na maioria das vezes, quando a pessoa ela está nesta morte encefálica, o coração ainda bate. Uai, mas você acabou de nos dizer, Adriana, que se o cérebro ele está inoperante e não consegue nos auxiliar nos processos básicos de sobrevivência, como é que o coração está batendo? Porque na maioria das vezes, quando uma pessoa chega a um hospital e os médicos percebem que ela teve, por exemplo, uma parada cardíaca, o que que eles fazem? Eles reanimam esse paciente e o coloca num aparelho. Então, o coração está ali batendo, os médicos estão. Aí eles param tudo, né? Depois que acontece isso, os médicos vão começar a observar o estado do paciente para saber se existe alguma outra sequela que não foi a parada cardíaca. E o que acontece? Percebendo eles que o corpo está estranho, né? Ou seja, percebendo eles que está havendo uma impossibilidade, o cérebro parece que ele não está atuante como deveria estar, falando de uma forma bem leiga, o que eles fazem? Eles observam o paciente, eles fazem os testes e aí eles percebem que o cérebro está inoperante. A partir daí, de acordo com este protocolo, na morte encefálica, o que se faz? Bem, a partir do momento que a pessoa está em morte encefálica, fala-se sobre doação de órgãos. Um momento que é extremamente importante para muitas pessoas que se encontram em listas extensas e com a esperança que em algum momento elas consigam uma doação de um órgão que para elas
os delas não estão atuando bem. Então, a pessoa, ela consegue, depois de sua morte, ela consegue ser extremamente útil a inúmeros irmãos, filhos do mesmo Pai eterno, que têm hoje, pelo progresso científico, a possibilidade de sobreviver tendo estes transplantes de órgãos. É fácil tomar essa decisão para muitos que são da família, que tiveram essa, entre aspas, perda de um ente querido. Para muitos, essa decisão não é fácil. E por que não é fácil? Porque muitos familiares têm crenças e que acreditam que estes transplantes poderiam fazer algum mal ao paciente, àquele seu ente querido. Ou muitas vezes o que nós vemos é que a família ela tem não o problema do transplante em si, mas de desligar os aparelhos, porque eles acreditam em um milagre divino. Em razão de algumas circunstâncias que já ocorreram, circunstâncias essas que a gente poderia chamar de 0,0000001% da humanidade, por ter já acontecido de alguns diagnósticos equivocados, em que se dizia que a pessoa tinha morrido e de repente ela volta à vida, né? Algumas pessoas acreditam que isso foi um milagre, e se aconteceu um milagre com alguém, poderia acontecer este mesmo milagre com seu ente querido. Em razão disso, algumas famílias têm dificuldade de desligar os aparelhos, e, em razão da demora também, em razão dessa espera, muitos pacientes não, quando chega ao ponto dele, do organismo, ele efetivamente pifar, fica tarde para que você possa fazer esse tipo de transplante. Não existe na minha fala nenhuma crítica, não existe, mas estou só trazendo para vocês a visão de que isso acontece. Normalmente, para nós espíritas, essa escolha ela é um pouco mais facilitada, em razão de nós termos o conhecimento pelo estudo, né, de que esses transplantes não trazem problema nenhum para aquele que vai para o outro lado da vida, bem como nós sabermos que, dentro de um contexto, aquele momento dessa morte encefálica, naquele momento, nós não perdemos o nosso ente querido, nós só estamos nos afastando um pouquinho dele nesse processo por um tempo. Somente para fazer um adendo, não é todo espírita que pensa assim, tá bom? E também não estamos julgando nenhum deles em razão disso. Nem aquele que, mesmo sendo espírita, diz: eu não sou doador, nem aquele que, sendo familiar, ele quer, até o último instante, promover essa experiência aos irmãos que estão ali nesse processo. Por quê? Porque eles podem também acreditar, como na eutanásia, que essa experiência é válida para este irmão. Tudo bem até agora? Bem, quando nós falamos em coma, nós estamos falando num momento muito interessante. Se nós hoje, como espíritas, se nós hoje, como pessoas que acreditamos nessa vida além da vida,
e não temos medo da morte, não temos medo do desencarne, ou às vezes até ansiamos, né, dependendo da situação, por esse desencarne. Não estou falando de suicídio, mas estou falando que, ó, se acontecer, estou bem aqui, ó, tô bem para ir para o outro lado também. Normalmente, esse coma é um processo bem interessante para nós. Por quê? Olha o que eu vou falar para vocês, não se escandalizem. Somente porque quando a pessoa está em coma, ela está com uma liberdade tão interessante do seu corpo físico, ela não está liberta, ela não está desligada, mas ela está com uma liberdade tão interessante do seu corpo físico que, na maioria das vezes, quando a pessoa está em coma, ela tem experiências fantásticas no plano espiritual. E muitas vezes essas pessoas, quando retornam, elas têm uma lembrança de muitas experiências que ela teve no plano espiritual. Então, vamos colocar o seguinte: imagine uma pessoa que ela ficou em coma uma semana. Imagine uma pessoa que ficou em coma durante um ano. Imagine essa pessoa que ficou em coma durante 20 anos. Vocês olham para mim e falam assim: meu Deus, tudo bem, a gente pode até observar, a gente pode até pensar que é uma experiência interessante, que seja 20 anos, que seja um ano, que seja uma semana, da gente ter essa liberdade e vivenciarmos as experiências, experiências essas que, na maioria das vezes, elas são experiências bem conduzidas no plano espiritual, mas imagine qual a função de nós estarmos nesse processo de coma. Por que que eu tive de vivenciar essa experiência nessa existência terrena e ficar um tempo vivenciando essa pseudo-liberdade no plano espiritual? Bem, não conseguimos jamais deixar de responder aquela resposta que ninguém conhece, que é cada caso é um caso, né? Não conseguimos deixar de dar essa resposta. Cada pessoa tem um motivo pelo qual ela vivenciará este momento. Mas, em algumas situações, essas experiências, elas podem não ter sido programadas no nosso processo de reencarnação. Elas podem ter sido aproveitadas em razão de escolhas, boas ou não tão boas, que a gente acaba fazendo na vida. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu estou uma pessoa que resolvi me viciar em adrenalina. E aí, em razão desse meu vício, o que que eu faço? Faço todo tipo, participo de todo tipo de experiência extremamente perigosa para mim. E como a gente, viciado em adrenalina, vai chegando a um ponto que não é toda a experiência que nos faz sentir o prazer que nós tivemos lá na primeira vez que a gente vivenciou uma experiência estressante, a gente só vai piorando as experiências, né? Não é assim que acontece? Quanto mais a gente vai vivenciando as experiências, a gente vai piorando as experiências. Ou seja, se antes eu fazer um aquele que a gente, rapel. Se antes a gente fazia um rapel, era dava aquela adrenalina, hoje eu quero me jogar de lá, né? Aí eu amarro aquele cabo nas minhas pernas, jogo da montanha. Sei lá como é que funciona. E aí, só que eu, enquanto uma pessoa que, pela minha programação reencarnatória, eu tinha um propósito. E eu estou me desvirtuando deste propósito em razão dessa
desse meu novo vício, né, que eu resolvi abraçar. Eu, em razão das minhas escolhas, me colocando sempre em perigo, eu posso sim vivenciar uma experiência onde eu acabo trazendo um trauma que me leve a um coma. Este trauma poderia, por exemplo, me levar a uma morte. Só que em razão dos meus merecimentos, eu entro em coma. E aí, no plano espiritual, a partir do momento que eu entro em coma e que eu tenho essa possibilidade de me libertar, sem me desligar, mas me trazer uma liberdade maior pelo coma, eu sou levada pelos benfeitores espirituais para o plano espiritual, para que eu possa aprender, enxergar os inúmeros objetivos que eu tinha na vida, observar as pessoas que estavam ao meu redor e talvez valorizá-las muito mais do que eu estava fazendo e observar o quanto a vida ela é preciosa para mim, vida material. E aí, no momento em que eu tiver todas as experiências que são necessárias para que eu possa tomar uma consciência, porque lembrem-se, ainda sou portadora de livre-arbítrio, eu sou devolvida para o meu corpo físico, e aí, dentro dessa experiência e naquilo que eu lembrar, ou às vezes nem preciso lembrar nada, mas isso vai ficar onde? No meu inconsciente, no meu ser espiritual, eu volto já agindo de formas muito diferentes. Muitas pessoas podem até acreditar que eu paro de ter as experiências que são, né, essas experiências perigosas em razão da minha quase morte, mas muitas vezes não é nem por causa disso. Foi simplesmente porque eu entendi que essa vida material, ela é essencial para o meu crescer, para que eu possa, às vezes, acompanhar irmãos que eu amo e que eu estou ficando para trás e às vezes não estou conseguindo segui-los em razão essas minhas escolhas tão diversificadas e perigosas. Ok? Léo, quer fazer pergunta? Não, se você me permite contar uma história que eu ouvi, aí eu vou contar a história e depois você corrige aí o sentido, né? Li uma vez sobre Aliás, antes de eu contar a história, eu vou fazer uma pergunta. Experiência de quase morte e coma é a mesma coisa? Deixa eu só aumentar aqui, porque está baixinho. Experiência de quase morte e coma é a mesma coisa? Em diversas situações, sim, e em diversas situações, não. Por quê? Porque é aquela história. Em algumas situações, a pessoa ela pode ter tido uma quase morte e entrar em coma, né? Então, seguir o processo. Mas se nós pensarmos bem, não seria a mesma coisa. Por quê? Porque a quase morte, você tem aquela sensação efetiva da morte, sabe? As pessoas elas afirmam que você morreu e voltou, mas eu quero afirmar uma coisa para vocês. Nós morremos e voltamos, mas não houve nenhum desligamento. É importante nós colocarmos isso, tá? Por quê? Porque nós temos toda a postura de uma morte, mas nós não morremos. É como se o corpo entrasse em colapso, mas não houve desligamento, nenhum desligamento do espírito com este corpo físico. Porque se houver algum desligamento, a gente vai desencarnar. Tudo bem? Então, quando nós falamos de quase morte, nós estamos falando efetivamente de um espírito que ele é como se o organismo ele tivesse uma pane, aí este espírito ele se sente completamente liberto,
E aí ele vai para o plano espiritual, efetivamente, ele vai enxergar algumas coisas que são essenciais. Normalmente eles têm aquelas experiências, porque também essas experiências em que ele vê o túnel, que ele vê a luz, que ele vê não sei o que mais, ela é imprescindível para a pessoa voltar e levar o seu testemunho, mas a pessoa não morreu. Tanto que quando ela chega lá, a maioria das vezes, quando ela é recepcionada por alguém que ela ama, ou às vezes até um desconhecido, mas alguém que ela é, sente o amor desse desconhecido por ela, ela diz que ele fala o seguinte: não é o seu momento, volta, volta, porque não houve, você ainda tem uma âncora, que é o seu corpo físico que está lá, ok? Então, quando nós falamos da quase morte, vamos lembrar isso. A gente tem uma quase morte porque a gente tem como a experiência da morte, mas nós não temos nenhum desligamento de nenhum dos fios do nosso corpo físico. Tudo bem? Respondi, Léo. Sim, agora eu posso contar a história. Posso? Essa história é contada num livro, não sei se todos conhecem o autor, chamado Brian Weiss. É um psiquiatra americano que, ao longo da vida, descobre aí, né, a espiritualidade. E aí ele começa a estudar, ele conhece um cara que teve um EQM. Aí o cara conta uma história para ele, que ele morreu, né, foi atropelado, sei lá, o cara é americano, foi atropelado lá na Austrália, um outro país. E aí, na EQM dele, ele encontra um monge, e o monge fala um monte de coisa com ele e manda ele ir numa igreja. Ó, você vai na igreja, em outro país. Então você vai lá. Aí quando ele chega nessa igreja, ele senta, aí olha, aí tem um cara sentado no mesmo banco que ele. Aí o cara vira para ele e fala assim, vem cá, foi o monge que te mandou aqui também? Isso acontece no EQM, né? Então, essa historinha aí, porque aí agora completa realmente isso que a história completa o que você nos trouxe aí da diferença entre uma coisa e outra, né? Então, é isso aí. Eu só queria saber o que que esse monge tem com essa igreja. Vai saber, Né? né? Tem que ler para descobrir. A Anne falou que ela não Mas quer encontrar o monge. Mas, se você me permite, chegou uma outra pergunta. Posso fazer agora ou você quer falar? A pergunta é o seguinte: uma pessoa em coma pode decidir não voltar? Se sim, em quais situações? E ainda, existem casos em que a pessoa não voltaria mais, mas se ela quiser, lhe seria dada uma oportunidade para voltar? cola no chat, por favor. Eu estou te mandando já aí. É, vamos começar da seguinte maneira: aquele que está ligado ao seu corpo físico, ele não tem como ele recusar não voltar. Até porque, vamos dizer assim, que se ele estiver bem acompanhado, os nossos irmãos espirituais, eles até explicarão para ele o porquê que ele precisa voltar. Muitos de nós que têm um pouco mais de consciência no plano espiritual, ou seja, quando nós estamos dormindo, estamos vivenciando o plano espiritual na emancipação, muitos de nós, quando chega lá, não quer voltar, não. Não se iludam, não, tá? Principalmente quando a gente está vivenciando aquelas experiências mais traumáticas, quando nós chegamos no plano espiritual, muitas vezes a gente canta os nossos mentores, a gente canta os nossos benfeitores e pergunta se não dá para a gente continuar ali e não voltar mais. Mas não há como nós fazermos isso. Por quê? Porque essas ligações nós não as desligamos. E quando nós retornamos para o plano espiritual, em razão das inúmeras, vou botar dessa forma, do que nós angariamos de consciência, em razão da importância dessa vida material, nós dificilmente a gente acaba, por exemplo,
buscando o término da nossa existência por um ato voluntário. Mas, como eu disse, cada um tem a sua escolha, cada pessoa se conscientiza ou não, e alguém pode ah, entender, não ser merecedor da dor que estaria sentindo, porque às vezes algumas pessoas podem entrar em coma e quando voltam, por exemplo, ainda terem de vivenciar os reflexos da sua experiência. Então, por exemplo, uma pessoa pode entrar em coma e depois, quando voltar, descobrir que está paraplégica, tetraplégica, e aí a pessoa acreditar que não vai lidar com esta situação e desejar não viver mais essa vida. Mas, como foi perguntado, eu posso até decidir não querer voltar, mas eu não vou deixar de voltar no momento certo para vivenciar a minha vida, porque o coma não é uma morte. O coma é só um mau funcionamento do nosso corpo físico, e está onde eu estou impossibilitada de tomar a consciência no plano material, ok? Existem casos em que a pessoa não voltaria mais, mas se ela quiser, lhe seria dada a oportunidade de voltar? Hum. Ah, Se nós pensarmos que nós temos a possibilidade de uma extensão de nossa vida material em razão daquilo que nós estamos construindo de melhor nessa existência, e entendo que o que eu estou falando de construindo o melhor seria os aprendizados que eu estou tendo nessa existência, eu posso sim ter, por exemplo, uma programação aonde eu desencarnaria nessa experiência e eu ter em razão desse, entre as merecimento, eu ter essa extensão da vida e ter o coma como um momento em que eu tomarei consciência da necessidade que eu tenho dessa mesma vida. Então, poderia dizer que há a possibilidade, sim, de ter uma existência estendida, ou seja, ser injetado mais princípio vital nos meus órgãos, que talvez estejam aí um pouco mais debilitados, eu posso ter essa extensão, esse merecimento, para que eu continue vivenciando essa experiência, aprendendo e fazendo muitas outras pessoas aprenderem comigo. Léo? É, bem, a pergunta da nossa Cláudia é o seguinte, Cláudia Fardim, né? Porque tem a Cláudia Valério, né? Então é o seguinte, é necessário ter lembrança de algo durante essa quase morte? Pergunto porque agora eu compreendi o que aconteceu comigo. Fiquei desacordada por 40 minutos após 11 horas de cirurgia. Minha acompanhante disse que os enfermeiros diziam que estavam me perdendo, mas eu não me lembro de nada durante esse apagão além do escuro. Então, só que se nós pudermos pensar nessa experiência, o nível de conscientização que nós podemos angariar nesse pequeno período, né? Que para o plano espiritual 40 minutos pode ser muita coisa, mesmo que nós não mesmo que a gente não traga a lembrança da experiência, o fato de nós já voltarmos de uma forma diferente. Então, por exemplo, com mais fé, com mais certeza de uma possível cura, com mais
com um olhar mais cristalino sobre a presença divina. Tudo isso é um reflexo da experiência que nós podemos estar tendo no plano espiritual. Porque, por exemplo, só para aproveitarmos, né, essa situação, não pensemos que o paciente ele está tendo a experiência só nos últimos 40 minutos. Ele está tendo a experiência desde o início da cirurgia, quando ele apagou. Porque quando nós estamos também fazendo uma cirurgia, em razão da anestesia, a gente tem uma liberdade enorme, o espírito tem uma liberdade enorme para ter algumas experiências no plano espiritual. Então, se a cirurgia levou, desculpa que o Léo não colocou, né? Meu moderador esquece de colocar no chat as perguntas. Eu esqueci o tempo que levou de cirurgia, mas se a cirurgia levou, 11 por horas, exemplo, 11 horas. 11 horas, tá vendo? Tá vendo? Então, 11 horas foram 11 horas e 40 minutos de experiência, né? Em que a pessoa ela está com essa liberdade e podendo ter uma experiência intensa nesse período. Porque lembrem-se que o tempo no plano espiritual é diferente do tempo no plano material. Tudo bem? Ah, será que eu falei tudo? Então, é, em algumas situações, quando nós estamos num processo de coma induzido, por exemplo, muitos dos nossos reflexos motores cerebrais, eles ficam um pouquinho mais reduzidos. Então, isso também pode levar aos profissionais da saúde uma ideia de que nós estamos desfalecendo, né? Que nós estamos falecendo, não desfalecendo, mas falecendo também. E aí as pessoas sempre estarão nos observando nesse processo, né? Através dos equipamentos, né? Através de um acompanhamento um pouco mais restrito. Bom, espero que eu tenha respondido, ok? Tem mais alguma pergunta, Léo? Não, não tem não. Desculpe que teve uma emergência aqui em casa, eu tive que sair correndo. Mas não temos Ok, pergunta por enquanto. Pode seguir. ok. Então, quando nós estamos falando sobre a, o coma e a morte cerebral, nós estamos falando sobre duas coisas que são diferentes, aonde no coma o paciente ele está vivo materialmente falando e na morte cerebral o paciente ele já atingiu a morte, o desencarne. Bem, mas como seria isso? No momento em que o médico diz, olha, são 11 horas e 30 minutos e o paciente foi a óbito. Será que é assim? Será que no momento que ele desliga o maquinário, né? Que normalmente quando a pessoa está em morte cerebral, a pessoa está em algum maquinário, no momento em que você desliga o maquinário, é o momento do seu efetivo óbito para a para o plano material, sim, vai ser esse horário que vai ser colocado, né, na certidão de óbito, mas para o plano espiritual não é bem assim. Então, no momento em que apertarem lá o botãozinho e desligarem os aparelhos, não significa que aquele espírito ele está completamente desligado do corpo físico. Ele pode ainda ter alguns laços que o levam ainda a estar ligado a este corpo. Da mesma forma que, às vezes, no momento em que houve a morte cerebral, mesmo com o coração batendo por causa do maquinário, este espírito já pode ter ido há muito tempo. Então, como que nós saberíamos que a pessoa desencarnou? Enquanto matéria, não saberíamos. Mas esta pessoa será prejudicada, por exemplo, se houver um transplante de órgãos.
Ah, ela ainda está ligada e estão tirando os órgãos, pelo amor de Deus. Não, ela não será prejudicada. Por quê? Porque o transplante de órgão, tão, ele é um progresso científico tão importante nos nossos dias, que ele é encarado pelas leis divinas como um processo necessário e existe a proteção daquele espírito para isso. Então, eu diria o seguinte, que os benfeitores espirituais, no momento em que acontece esse tipo, né, de transplante, de procedimento médico, apesar do espírito poder ainda estar ligado, ele nada sente em relação ao seu corpo físico. Ele não sente que estão removendo os órgãos físicos do seu corpo, que antes era seu e que agora já não é mais, porque ele desencarnou. Tudo bem? Deu para entender isso? Ok. Nossa, ninguém fala, está todo mundo dormindo? Está todo mundo preocupado? Temos perguntas. Calma. Ó, essa eu já te mandei no chat, tá? Olha aí a cor. No coma induzido, o corpo só dorme e o espírito também fica pairando sobre o corpo, ou o espírito vai ao mundo espiritual? Não, num coma induzido, pode acontecer as duas coisas. O que eu quero dizer para vocês é que, apesar da gente dizer, né, que às vezes o espírito ele paira sobre o corpo quando a gente dorme, ele não vai para o plano espiritual, ele fica ali pairando. Eu quero dizer a vocês que o espírito ele nunca fica completamente parado, tá bom? Então, por exemplo, se você está pairando sobre o corpo físico, não significa que você, por exemplo, não possa estar tendo alguma experiência no plano espiritual. Tudo bem? Porque lembrem-se que em algumas situações, você pode estar sonhando, você pode estar vinculado ao seu corpo físico e tendo algumas reações orgânicas em razão disso, como você pode, às vezes, fazer uma ligação através do seu pensamento a alguma experiência e pode estar ligado a essa experiência, mesmo que o seu espírito e perispírito, né, consequentemente, esteja parando no corpo físico. Normalmente, quando você está vivenciando essas experiências, você não paira, mas pode acontecer dependendo da situação. Bem, então, quando eu falo que o coma induzido pode estar vivenciando as duas coisas, o corpo ele pode estar dormindo, né? O que a gente chama de dormindo, e o espírito ele pode estar ali nas experiências no plano espiritual. E ele pode estar pairando sobre o corpo, ali paradinho por um tempo, mas normalmente, volto a dizer, quando o espírito ele está num coma, a liberdade dele ela é tão é, profunda que normalmente, não estou dizendo que não acontece, mas normalmente o espírito ele se desprega, ele vai participar de algumas experiências no plano espiritual. Sempre experiências positivas? Não, não, não significa isso. Se eu sou um espírito que eu tendo a ter uma sintonia com uma energia mais baixa, mais deletéria, eu posso, quando entrar em coma, não aceitar nenhum dos convites, né, que eu receberei dos benfeitores espirituais, eu posso simplesmente seguir para outras paragens. Servirá para mim essas experiências? Possivelmente sim. Por quê? Porque eu vivenciarei essas experiências de uma forma muito mais intensa
E eu posso, em muitos momentos, me desagradar dessas experiências a ponto de eu suplicar por auxílio e eu poder ter o auxílio dos nossos benfeitores espirituais em razão disso. Então, dificilmente você não terá uma tentativa desses benfeitores de levar a você alguma orientação. Mas volto a dizer, cada pessoa é uma, cada um de nós pode fazer a sua escolha, e, dependendo da escolha que a gente fizer, vai vivenciar as experiências que estão mais de acordo com a nossa sintonia e vibração. Fala, Suzana. Eu vou só retomar um pouquinho na questão da doação de órgãos, se você achar que é pertinente. Quando a pessoa, né, já tem a decisão tomada em ser doador de órgãos, e isso já deixa registrado, a família sabe tudo. Quando acontece a morte cerebral, a forma que seja a morte, né? O fato dela se propor a doar, de alguma forma ajuda ela, que nem a Anne gosta de falar no bônus hora, né? Em alguma outra questão assim, de algum merecimento, algumas coisas que poderiam acontecer de uma forma, mas como ela decidiu doar os órgãos e ajudar tantas pessoas, isso de repente pode mudar um pouco uma programação que seria feita de uma forma, entendeu? Ou não? Entendi. Suzana, a gente sempre afirma que a nossa programação ela é bem elástica, né? Ela é bem elástica, porque não existem pessoas mais imprevisíveis do que nós, apesar de eu acredito piamente que para os nossos benfeitores nós somos muito previsíveis. Acredito eu piamente. A gente acha que está abafando com uma escolha, eles já estão sabendo que a gente ia escolher isso há muito tempo. Mas eu acredito que há possibilidade, sim, de haver algumas modificações de nossa programação em razão dessa escolha. Mas deixa eu explicar algo para não ficar a ideia de que nós vamos ser mortos antes do tempo, para que a gente possa beneficiar muitos. Eu acredito que quando nós estamos vivenciando a nossa existência e nós somos doadores convictos dos nossos órgãos, no período em que nós já estamos naquele momento de, opa, Adriana já está naquela linha do seu processo de desencarne. Porque entendam que lá na minha programação de vida, eu não coloquei que eu vou desencarnar dia, exatamente dia tal, papá, 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 não. É um período. Olha, a Adriana, quando ela tiver 53 anos, é, vai chegar um momento, mais ou menos nesse período, a Adriana vai desencarnar. Mais ou menos nesse período. Então, eu posso desencarnar com 53, 54, 52, depende do que eu estiver fazendo, as ações e escolhas que eu estiver trazendo para a minha vida. Então, vamos dizer, por exemplo, que você é uma pessoa, é uma doadora, e existem inúmeras pessoas, lembram da teia da vida, né? Que o que acontece comigo faz diferença na vida de muitas pessoas. Então, o que que acontece? Vamos dizer que está no meu período, várias pessoas também estão no seu período de necessidade extrema desses órgãos, e aí merecimento também, em razão disso. E aí essas pessoas, por exemplo, levam o meu desencarne para aquele período. Entende? A necessidade desses muitos pode levar o meu desencarne neste período, mas não é um período que estaria, vamos botar assim, adiantando o meu desencarne.
percebem? Sim, Então, essa teia, ela atua para beneficiar muitos, com certeza, inclusive a mim. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que eu desejo doar os meus órgãos, eu desejo, é de coração, eu acho que eu vou ajudar muitos, o que puder levar, às vezes só a minha unha, mas eu gostaria que pudesse, né, auxiliar. O meu desejo, no momento em que acontecer o meu desencarne, e eu tomar consciência da ou das pessoas que eu auxiliei em razão desse transplante, isso vai fazer diferença para mim. E aí eu posso dizer para você que quem oferecerá, eu, olha, essa expressão não é bem a correta, mas vou para vocês entenderem o que eu vou dizer. Quem oferecerá bônus horas para mim não será a vida, serei eu mesma. Não sei se vocês conseguem entender o que eu acabei de dizer. Porque se eu tenho condições de me levar a uma punição drástica em razão das minhas culpas, eu também posso me levar prêmios em razão da minha satisfação. Vocês entendem? Então, essa pessoa que deu, vamos dizer que essa pessoa não é doadora, tudo bem? Nunca falou sobre isso, até nem pensou sobre isso. Mas a família, no momento em que aconteceu, a família decidiu que eu ia doar os órgãos do seu ente querido. Esta pessoa que auxiliará essas outras pessoas com seus órgãos. Então, este falecido, né, que teve os seus órgãos transplantados, esta pessoa receberá também aquilo que ela trouxe de melhor na vida do outro. Por quê? Porque não existirá ninguém que deixará de orar por aquela pessoa que se foi e doou o seu coração e que doou o seu órgão. Você não consegue deixar de agradecer. E vocês lembram da situação do André Luiz? Que só tinha aquela senhorinha, a mãe dele, orando por ele, né? Você imagina o quanto aquilo fez bem a ele? Então, vocês imaginam uma pessoa que doou, quantos agradecimentos, quanta gratidão ela não recebeu no plano espiritual enquanto ela estava chegando lá. Respondi, Suzana? Ok. Léo? Bora lá. Essa já está no seu chat aí. Existe diferença na espiritualidade entre o coma e o coma induzido? Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Porque, fazendo uma brincadeira, né, antes o coma induzido era você marretar a cabeça da pessoa para ela desmaiar, fazer os procedimentos necessários, né? Que antes não existia a, o anestésico, né? Não anestésico não, aquele que faz dormir, né? Não existia. E hoje existe todo um processo em que os profissionais da saúde conseguem fazer uma pessoa ter a mesma reação física do coma natural, né? Do coma provocado por alguma situação. Então, este paciente que foi induzido ao coma, ele tem essa liberdade. Claro que, vamos lá, o fato de você, às vezes, colocar alguma medicação a mais nesse paciente pode fazer com que esse paciente ele não tenha tanta liberdade quanto um paciente em coma, naturalmente falando. Mas, enquanto experiência, o espírito ele tem uma liberdade muito parecida e ele pode ter as mesmas experiências, se for necessário para o crescimento dele. Mais alguma coisa, Léo? Temos. Já colei aí para você. É verdade que uma pessoa em coma escuta tudo o que falamos à sua volta? Olha, gente, muito cuidado, hein? Gente, vamos lá.
Se o espírito ele estiver perto do corpo físico dele, sim, ele escutará. Mas se o espírito ele estiver tendo as suas experiências, indo para outros planetas, né, indo para uma colônia, participando de cursos nas cidades intermediárias ou na colônia, esse espírito ele não estará se vinculando ao que as pessoas estão falando ao seu lado, ok? Então, se eu, por exemplo, enquanto estou em coma, eu chego e sou levada, vamos lá, sou levada pelo Thomas. Sou levada pelo Thomas para longe. E nesse caso, vou fazendo curso, vou participando de coisas, vão puxando minha orelha, né? Porque deve ser o que mais eles fazem nesse momento conosco, né? Vão trazendo esclarecimentos. Em algumas situações, me levam para perto do corpo, porque determinada pessoa ela está lá e isso vai me trazer aprendizado. Me levam para perto do corpo, eu escuto tudo que está acontecendo ali. Ou, às vezes, eu estou no plano espiritual e, de repente, me dá um medo, alguma coisa me faz pensar no meu corpo físico. Eu volto para o meu corpo físico, perto do meu corpo físico. Começo a escutar o que as pessoas está acontecendo. Depois eu volto, percebe? É muito dinâmico, né? E o que está acontecendo com quem está em coma. Ah, mas eu posso ficar ali só do ladinho do corpo? Posso. Lembra? Livre-arbítrio. Eu posso ficar só ali do ladinho do corpo, escutar todas as fofocas. Então, cuidado. Viu, Bruno? Viu, Léo? Cuidado. Cuidado que vocês só o pé dessas moleques vão voltar. É o contrário, aqui em casa eu falei que eu vou primeiro. Então tá escutando, né, irmão? Fala muito perto de mim, não, hein? Né? Então, o negócio fica feio. Cuidado que vocês vão fazer, porque as mulheres vão voltar. Tá bom? Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Temos sim, vou te mandar aí. Como a fé e as preces dos familiares podem influenciar o espírito durante o estado de coma ou após a morte cerebral? Hum, Eu diria que ambos são os melhores e mais benéficos presentes que os familiares podem dar a este paciente ou a este falecido. Porque falar em preces dos familiares a esses dois, essas duas figuras, né? O paciente que está em coma e o paciente que faleceu, falar em preces para aquele que faleceu, eu acho que a gente nem precisa repetir, né? O quanto que é importante, é, é acalentador, é consolador para aqueles que estão no plano espiritual, independentemente de onde ele se encontre, numa zona de refazimento, ou numa colônia, ou numa cidade intermediária, ou no hospital, não importa. As orações são sempre, sempre acalentadoras, são confortantes, muitas vezes são aquelas que nos impulsionam a sair de uma zona de refazimento. Então, é um dos melhores presentes que eu poderia dizer. Mas a fé, que talvez vocês nunca tenham pensado nisso, ela também é imprescindível, por quê? Se nós falarmos de uma fé libertadora. Por quê? Porque quando um familiar que está diante desse momento de separação, ele possui a fé de que este seu ente querido, ele está no melhor lugar que ele poderia estar, isso faz com que as experiências deste ente querido, que se foi, este que faleceu, por exemplo, ele tenha, ele não fique escravizado aos sentimentos dos seus familiares, sentimentos esses desgastantes para o falecido. E quando nós falamos da fé para quem está em coma, da mesma forma, porque vocês imaginam que um ser que ele ainda está vivo, materialmente falando,
que ele pode voltar. Não, ele normalmente não sabe quando, mas que ele pode voltar, como ele também pode desencarnar, tá, gente? Porque às vezes o paciente ele está em coma, mas ele vai desencarnar depois desse processo. Eu ainda vou falar sobre isso, vou tentar falar sobre isso um pouco. Mas este irmão que ele está em coma e ele vai voltar, o fato da família ter fé, de desejar que ele volte, claro, auxilia no seu processo de retorno, mas ter fé também que este paciente ele possa, se acontecer dele desencarnar ou falecer, depende da religião da pessoa, do que ela acredita, ele também estará bem, ela tentará vivenciar a vida, mesmo e apesar da dor que está sentindo. Isso auxilia em muito esse seu ente querido que está vivenciando essas experiências. Então, eu diria sim que a fé e as preces são presentes magníficos para quem está em coma e para quem está, né, faleceu, para quem faleceu. Vocês poderiam me perguntar, mas e a fé daquele que quer que a pessoa volte de qualquer jeito, que não acredita em nada e tal? Bem, esta fé daquele que quer que este irmão espiritual retorne, ela vai ser muito mais prejudicial à família, àqueles que estão nessa esperança, do que para aqueles. Prejudicial não, vou me corrigir. Vai ser mais dolorosa no momento de um possível falecimento do que para os familiares, do que propriamente para aquele que está no seu processo de desencarne ou de coma. Não sei se vocês estão me entendendo. Se não entenderem, me indiquem que eu trago um pouco mais de esclarecimento. Mas por quê? Porque se você chega e fala, por exemplo, não, eu tenho certeza que Jesus vai fazer com que o meu marido, meu filho, volte à vida, né? Numa morte encefálica. Ou no coma, que ele vai voltar, eu tenho certeza absoluta, eu não aceito que ele não volte. No momento em que ele tiver que ir, porque nessa hora, né, a vida vai dizer, problema é seu, né, de não aceitar, isso vai ser só mais um aprendizado para você. Neste momento, a pessoa, na hora que acontecer o desencarne, na hora que acontecer da pessoa não poder retornar, essa pessoa terá uma indignação, uma frustração tão grande que ela pode até se revoltar contra Deus. E aí o prejuízo, entre aspas, vai ser muito grande para ela. Então, quando a gente tem uma fé que vai contrária à ideia dessa soberania divina, né, e de uma misericórdia divina que nós ainda não compreendemos, normalmente quem se magoa, quem é prejudicado em nossos sentimentos, somos nós mesmos. Tudo bem? Léo? Sem mais perguntas. Bem, como eu disse, nós podemos ter aquela ideia do coma que depois a pessoa desencarna. Então, digam para mim, qual o objetivo? Porque até agora me parece que o coma, o grande objetivo do coma é aquele em que a pessoa, ela, plano espiritual e volta e aplica aquilo que aprendeu lá no plano material, não é isso? Até agora eu não convenci vocês de que isso aí é o que é bom do coma, mas nós precisamos lembrar o seguinte, gente: existe uma diferença razoável no aprendizado que você tem enquanto você está em coma e no aprendizado que você tem quando você desencarna, ok? quê? Porque por mais que diga que não, eu ainda tenho a âncora do meu corpo físico e as experiências que eu tenho no plano espiritual, elas não são exatamente iguais às experiências que eu tenho quando eu já estou no plano espiritual, desencarnada. Ok? Então existe diferença. Além do mais, lembram quando eu disse que às vezes a gente não sabe quando que a gente volta?
a gente não sabe quando ou se vamos voltar. Às vezes, o pessoal pode chegar para você, se você vai voltar, o pessoal pode chegar para você e dizer isso. Opa, ó, nós não temos tempo, que você vai voltar, nós temos um tempo mínimo, nós precisamos te ensinar algumas coisas. Ok, você sabe que vai voltar. Agora, muitas vezes você pode não saber se vai voltar ou não. E aí, neste caso, você vai ter várias experiências, você vai buscar um aprendizado, você vai observar as pessoas que normalmente, quando você desencarna, você não tem essa experiência imediatamente, mas quando você está em coma, você observa as pessoas que estão ao seu redor, você valoriza as pessoas, ou você até flagra-se iludida em relação a outras, né? Que isso acontece também. Então, a experiência que nós temos enquanto estamos em coma é diferente da experiência que nós estamos após o desencarne, ok? E aí, neste momento, por que que eu então entrei em coma e depois desencarnei? Porque eu precisava dessa experiência, além do que a família precisava se preparar para isso. Lembrem-se que as coisas acontecem conosco, elas não acontecem conosco só por nós, né? Tudo é aproveitado na nossa vida. E o que acontece conosco é aproveitado também para as pessoas que estão ao nosso redor. Aprendizados mil para essas pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes, o fato de eu entrar em coma, a experiência ela é muito mais para a minha família do que para mim. Que, como eu disse para vocês, às vezes eu posso. Vamos usar a ideia da morte encefálica. Às vezes eu posso já estar desencarnada, já estar lá no plano espiritual, fazendo e acontecendo, coisas boas ou não tão boas, né? Eu já posso estar lá no plano espiritual, mas a minha experiência enquanto corpo físico na morte encefálica, ou seja, a família ainda está naquele processo de acreditar que eu vou voltar, porque meu coração está batendo, ninguém descobriu que eu estou com morte encefálica ainda, os médicos ainda estão fazendo os testes. Então, a experiência maior é uma experiência daqueles que ficaram, do que para mim que fui, e de repente já estou ali, como eu disse, ou na zona de refazimento, ou já estou num hospital, não importa, não importa. Ok? Então, no coma, eu também posso estar tendo essa experiência. Claro que nenhuma experiência em que nós vamos vivenciar, ela deixa de ter algum aprendizado para nós, mas ela pode ser mais voltada para os outros do que para a pessoa propriamente dita. Tudo bem? Ok. Deixa eu só pensar aqui mais alguma coisa que eu posso falar com vocês. Deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa. Bom, eu vou falar rapidinho sobre apesar do tema ser coma e morte encefálica, né? Morte cerebral. Deixa eu falar rapidinho sobre o estado vegetativo, rapidinho, porque nós temos um pouquinho de tempo, sobre o estado vegetativo, porque no estado vegetativo, lembram, gente, o que é um estado vegetativo? É quando você não está em como você não está dormindo, você não está sem os reflexos naturais da consciência, né? Porque no coma parece que você perde completamente a consciência, e você também não tem uma morte encefálica, você está vivo. Então, no estado vegetativo, a pessoa ela tem uma consciência, só que o seu corpo físico não te dá as respostas que deveria dar. Normalmente você teve o quê? Você teve algum problema. Nossa, o problema é ótimo. Problema cerebral que trouxe esse estado vegetativo. Esse estado vegetativo, houve
o cérebro ele foi atingido numa parte grande, né, que faz com que você não consiga ter essas respostas cerebrais para que o seu corpo físico ele haja e reaja, né? E faz com que você fique dependente das pessoas e tenha consciência material do seu estado. Então, o estado vegetativo, ele é um estado que é diferente de ambos os primeiros que nós conversamos, e ele é também muito interessante para o nosso crescimento pessoal e familiar, e às vezes até de outras pessoas, de outras pessoas que seriam, não são da família, mas são amigos e tudo mais, e que estão acompanhando esse processo. No estado vegetativo, o seu corpo, ele realmente ele não é como se fosse uma pane mesmo. Há uma pane no seu corpo. E ele não responde, mas você tem consciência. Então, você está ali, gente, eu vou usar essa expressão, escravizado no seu corpo físico. Mas nada nesta existência material nos prende a um corpo material. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que você esteja ali escravizado no seu corpo físico, você dorme. E se você dorme, você se liberta. Então, mesmo que eu esteja no estado vegetativo, que quando eu estou acordada, eu estou ali vivenciando todas as experiências, a minha falta de mobilidade, meu cérebro está funcionando, eu estou, entre aspas, interagindo com o meu, com as pessoas que estão ao redor. Porque quando você está no estado vegetativo, normalmente você abre o olho, você pode chorar, você pode, às vezes, grunhir, né? Que você não consegue falar, mas você interage com as pessoas que estão ao seu redor. Então, sim, esse estado vegetativo é diferente dos outros, é uma outra situação, mas o seu espírito está ali preso num corpo que não se move, que você não pode fazer as coisas, né? Precisaria fazer. Você não tem controle sobre o mínimo do seu corpo físico. Então, por exemplo, é uma pessoa que não consegue comer, tem que ser por meio de sonda, você não consegue evitar de fazer as suas necessidades biológicas, não consegue, tudo bem? Então, só para a gente fazer um pouco essas distinções que são importantes, é, eu diria que talvez dos três, o estado vegetativo seja, para nós que vivemos da matéria, o pior. Fala, Suzana. É, esse estado vegetativo, tanto coma como também ele também pode fazer parte da nossa programação? Pode. Nós podemos até pedir, buscar, vivenciar um estado em que nós nos limitemos ao máximo, para não prejudicarmos mais o nosso processo evolutivo. Nós podemos escolher isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, Suzana, na maioria das vezes, como eu disse, a gente pode escolher, mas dependendo da situação, às vezes é mais fácil a gente pedir, nós pedirmos, para a gente já vir com algum processo, alguma debilidade mental, alguma coisa assim, desde o início, para a gente vivenciar essa limitação desde o início, do que propriamente o estado vegetativo.
Às vezes, dependendo da nossa insistência e dependendo da visão que os nossos benfeitores, instrutores, eles têm sobre a nossa possibilidade de aguentar essa experiência, talvez eles digam para nós, então vamos fazer o seguinte, a partir de determinado período da sua vida, você vivenciará uma experiência parecida com essa. Eles não vão dizer um estado vegetativo em si, mas uma certa limitação, dependendo do que for melhor para você nessa experiência, entende? Então, às vezes, é mais fácil nós pedirmos uma debilidade mental ou física, sabe? Já nascer com isso, ou às vezes essa debilidade mental ou física num processo de uma experiência traumática, do que às vezes a gente pedir o estado vegetativo em si. Acho que a gente não lembra muito disso, sabe? Mas, como a gente sempre afirma, como cada caso é um caso, né? A gente às vezes pode fazer essa proposta e ela pode ser aceita se ela for benéfica para nós. Porque lembrem-se, gente, quando nós falamos de programação reencarnatória, nós não é aceito na nossa reencarnação, na nossa programação, não é aceito nenhum tipo de experiência que nós não daríamos conta. E o não dar conta que eu estou dizendo não é 50% não. Tipo assim, eu não dou conta, a minha capacidade de suportar isso é 50%, já não é colocado na nossa programação. Se eles entenderem que é 50%, é extremamente limitante para nós, a ponto de nós perdermos essa experiência, essa existência, nós não vivenciaremos. Ou seja, se nós estamos vivendo efeitos das nossas escolhas e ações, esses efeitos, a vida ela está nos trazendo esses efeitos baseados na nossa capacidade de suportá-las. E se é assim, talvez a gente não esteja compreendendo que quando a gente está vivenciando aquilo que nos parece insuportável, a gente não está enxergando a nossa força, a gente não está enxergando a nossa capacidade efetivamente. Nós estamos nos subestimando. Tudo bem? Perguntas encerradas? Perguntas encerradas. Então eu posso finalizar? Ok. Bem, gente, eu trouxe um pouquinho, né, do tema que foi trazido, eu trouxe um pouquinho a mais, né, sobre esse estado vegetativo, porque eu acho que tem muito a ver essas ah, essas três características, tipos, né, de vivências é, que nós estamos vivenciando. Todos eles são necessários, por incrível que pareça, na nossa vivência. Então, vocês sabem que as verdades espirituais, elas nos trazem um entendimento que nós não deveríamos interromper, né? Nenhuma delas no seu curso. Então, é claro que quando nós falamos de morte cerebral ou encefálica, nós estamos falando dessa finalização. Claro que nós necessitamos escutar aqueles que são os profissionais da saúde para nós entendermos, né, que o momento é chegado, que já não é o momento mais de continuar, sabendo que todos nós somos responsáveis, né, pelas escolhas que fizermos, mas darmos condições dos nossos entes queridos de vivenciarem as experiências que lhes chegarem e para nós também, dando-lhes todas as oportunidades de crescimento evolutivo. E o coma e a, o... Ai, meu Deus, esqueci o nome que eu falei agora. É o
Tá vendo? Porque assim mesmo, Tá- estado vegetativo, meu Deus do céu. E o estado vegetativo são duas experiências extremamente dolorosas para nós, enquanto família que está acompanhando, mas que é extremamente valoroso para quem está vivenciando, nós e o paciente, porque nos faz ir muito além das meras conjecturas sobre a justiça, a misericórdia divinas, sobre o amor de Deus por nós, sobre termos ou não fortalecimento para enfrentarmos essas experiências, termos ou não amor suficiente também para auxiliarmos esse enfrentamento deste ente querido, porque em muitas situações o que a gente quer pode acontecer sim no nosso coração, da gente preferir que a pessoa vá embora, né? Sim, a gente vê essa pessoa sofrendo e o que a gente às vezes pede a Deus é isso: Deus, leva embora, está sofrendo tanto. É um, é uma, um pedido humilde daqueles que sabem o quanto é difícil, mas não deixa de ser ainda um reflexo da nossa pequenez, da não compreensão desse segmento, da aplicação dessa lei de justiça, amor e caridade do Pai. Então, que nós possamos nos fortalecer, lembrar daquilo que eu falei agora no finalzinho, de que as experiências chegarão para nós e nós temos a capacidade de vivenciá-la. Não estou dizendo que nós temos que mergulhar e achar que nós temos que vivenciar as experiências e não buscarmos uma melhora da própria experiência. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós podemos, como seres racionais e inteligentes, nós podemos sempre melhorar a situação. Então, buscarmos uma consciência melhor de cada experiência, enxergarmos que podemos levar, sim, a este ente querido uma situação, uma melhora de sua vida. Então, por exemplo, por incrível que pareça, se nós temos uma pessoa que ela está no estado vegetativo e que nós não estamos conseguindo, em razão das circunstâncias da nossa vida, darmos o melhor dentro do nosso lar, nada impede que nós não possamos colocá-la numa casa de repouso. Entendo o que eu estou falando, mas nós não podemos abandoná-la lá, se é este o objetivo, né? Então, o que eu estou trazendo para vocês é que inteligentemente nós podemos dar o melhor para aquele que está sofrendo, inclusive para o nosso coração, quando a gente percebe que nós não estamos conseguindo dar o melhor, mas levarmos para nós o consolo de sabermos que o Pai, em cada uma dessas circunstâncias, ele criou leis perfeitas para que nós vivenciemos experiências perfeitas para o nosso crescer. Peço a todos que fechem seus olhos e que nós possamos interiorizar esses novos ensinamentos. Alguns não tão novos assim, alguns vocês já sabiam, mas que é muito bom nós podermos refletir um pouco mais sobre determinados temas e nos prepararmos para vivenciarmos não só o que foi dito, mas aplicarmos toda a nossa generosidade, amorosidade, caridade em outras circunstâncias,
que podem não ser iguais, mas que necessitam desse mesmo fervor, das mesmas orações, da mesma determinação para seguirmos em frente. O Pai, com todo o seu amor, já fez tudo perfeito para nós. Que nós consigamos enxergar o mínimo dessa perfeição e nos colocarmos aptos para interagirmos com todos os efeitos desta criação. Porque assim, todos nós cresceremos mais consolados, mais amparados, mais determinados e fortes para a realização do nosso maior objetivo, que é evoluirmos. Que nós possamos ficar em paz com Deus em nossos corações. Assim seja.